também é um projeto de lei que a gente está tentando passar na ONU. Tá? Ela foi aprovada como uma lei internacional, mas a gente ainda está trabalhando para passar ela na ONU. Tá? Como eu falei para vocês, são 10 artigos e 38 cláusulas. E a DPCW significa Declaração da Paz e Cessação da Guerra. Tá? E para fazer essa DPCW, juntamos pessoas, né, especialistas em direito internacional de vários lugares do mundo. Como a gente sabe, eu e o pastor, eu chamo ele pastor, né, mas ele também é aquele que trabalha para a HWPL, o senhor Kim, a gente visitou aí em João Pessoa, porque aí moram duas pessoas, né, que nos ajudaram. O coronel e também, né, o nosso especialista da lei que a gente foi visitar também. E o que fala esses artigos da HWPL? São 10 artigos e 38 cláusulas. Eu tenho bastante material na tela, tá? Não se preocupem, mas eu só vou passar um pouquinho. Os artigos 1 a 5, pessoal, fala da proibição de conflitos. O 6 ao 7 fala da solução, uma arbitragem para gente solucionar os conflitos que estão ocorrendo. E os artigos 8 a 10 é para criar um mundo de paz e deixar para gerações futuras. Então, é um diálogo interreligioso e a educação da paz. Agora, tem uma estrutura que serve para prevenir os conflitos e resolver aqueles já existentes, e além disso, vai manter a paz. Tá? Bom, vou passar um pouquinho. Hoje a educação está um pouquinho mais rápida, né? Vou ver só se eu volto um pouquinho para a gente passar um a um. Então, só um momentinho, tem gente na sala de espera. Uma hora eu pego o jeito, tá bom? Uma hora eu pego o jeito. Com o Meet. Mas, enfim. O artigo número 1 é a proibição de ameaça ou do uso da força. O segundo artigo, o artigo 2º, né? É para reduzir o potencial de guerra e reaproveitar as armas para beneficiar a humanidade. Não para matar as pessoas, né? Mas para beneficiar. Terceiro, desenvolver relações amistosas e proibir atos de agressão. O quarto já fala para nós, proibir a coerção contra fronteiras estaduais reconhecidas internacionalmente. O quinto, garantir o direito à autodeterminação dos povos dos estados. E sexto, resolver disputas internacionais por meios pacíficos. Sétimo, reconhecer o direito à legítima defesa. Oitavo, promover a liberdade religiosa. Nono, promover a coexistência pacífica entre grupos religiosos e étnicos. E, finalmente, 10º, espalhar uma cultura de paz. Tá? Difundir, espalhar uma cultura da paz. E a HWPL está se esforçando para fazer essa declaração, essa DPCW, à base de um novo sistema para assegurar a paz. Bom, e para fazer isso, a HWPL tem feito bastante atividades para apoiar a DPCW desde que ela foi publicada. E também realizou atividades para promulgação do direito internacional também. Tá? A gente está trabalhando em diversas áreas para fazer isso acontecer até mesmo um dia mais cedo. E no futuro, vocês estão conseguindo ver a tela? Direitinho? Eu estou, Camila. Sim, estou vendo. Ah, ok, que bom. Então, no futuro, né, a HWPL vai continuar a se esforçar para estabelecer um sistema de lei propondo e adotando a DPCW, né, na Assembleia Geral da ONU, e ajudando cada país a compreender o valor da declaração. Né? Agora, que a gente já falou da lei, já falamos da DPCW, e por que isso é importante, né? Já que o sistema de lei hoje tem brecha para fazer guerra, tem brecha para matar as pessoas. Isso não é bom, né?
Então, essa é a importância. E agora que a gente já falou da lei, vamos para a parte religiosa. Escritório de associação religiosa. Então, não é só atividade de legislação que a gente trabalha, né? Mas tem escritórios e sindicatos religiosos em 268 locais, em 129 países, desde a Conferência de 2000, da Paz Mundial de 2004. Né? A gente tem feito isso para concretizar aquele artigo 8º e o artigo 9º da DPCW, né, que é promover a liberdade religiosa e promover a coexistência pacífica entre grupos religiosos e étnicos. Tá? O que isso quer dizer? Só eu queria esclarecer uma coisa, tá? Tem vários símbolos de várias religiões. Isso aqui é uma religião do Oriente, tá? Não vamos se assustar com isso aqui, não. É o símbolo de uma religião do Oriente. Eu não lembro qual era, mas é um símbolo bem estranho, né? Porque remete, a gente sabe, parece a coisa de nazismo, mas só um adendo aqui, que não tem nada a ver com o nazismo, mas tem a ver com essa religião. Se eu vou dar uma pesquisada no nome, né? Mas tem uma religião que usa esse símbolo, tá? Não, relembrando, não é nada do nazismo que a gente colocou aqui, mas realmente remetente a essa religião, tá? E esse gabinete da união religiosa visa alcançar a harmonia entre as religiões. Por quê? Como eu falei, existe guerra por causa das religiões. Então, o que acontece? As pessoas, os líderes religiosos, eles se reúnem para discutir, para conversar, sem brigar, mas entender o ponto de vista do outro. E eu já participei dessas reuniões também, tá bom? Porque tem gente que vai lá representando o cristianismo, tem pessoas que vão representando outras religiões, mas no fim a gente conversa para não ter intolerância religiosa. E claro, não pode forçar alguém a acreditar na nossa religião ou em outra religião, né? Imagina, nós somos cristãos, como a gente falou da última vez. Imagina alguém querendo nos converter para o budismo, para o judaísmo, para isso, para aquilo à força. Isso não pode acontecer, não é, pessoal? Então, a paz religiosa também precisa ser instaurada, o respeito. Olha, na verdade, quando a gente encontra esses líderes religiosos, né, tem sempre um representante do cristianismo que vai levar a palavra da Bíblia também. Então, a gente normalmente, nós fazemos uma pergunta, né, e fala, o que a sua escritura diz sobre isso? O que a sua escritura diz sobre isso? O que a outra escritura fala sobre isso? E cada um comenta. E na realidade, tem muito mais pontos em comum entre as religiões do que a gente imagina. Só que no fim, né, as respostas sempre estão aonde? Em Deus, né? Em Deus. Na Bíblia. Então, né, no fim a gente não briga, mas só conversa. Então, o gabinete de união religiosa visa o quê? Alcançar, como eu falei, a harmonia entre as religiões. Não é forçar a criar uma religião única, tá bom, pessoal? Não vamos pensar dessa maneira. Dá para fazer isso? Vocês estão vendo o conflito lá de Israel? Dá para fazer isso? Eles estão querendo virar só uma religião? Não, né? Não é. Não é. O intuito não é fazer todo mundo converter, não. O intuito é conhecer para evitar as guerras, tá? Porque se a gente não conhece a religião e tem conflito e tem intolerância, isso traz guerra, isso traz morte, isso traz destruição. E não é o que Deus quer, né? Se a gente acredita em Deus, se a gente tem uma religião, tem que ser para o bem. Tem que ter paz, tem que ter harmonia, tem que ter amor. A base da religião é o amor, né? Amor de Deus por nós e também nós por Deus e pelo próximo também, ok? Então, a gente pode ver algumas fotos aqui, tá? Dos vários líderes e é bem bonito, porque ninguém vai lá para brigar, vai todo mundo para se entender.
E isso, como eu falei para vocês, todo o trabalho da HWPL, né? Já que vocês são cristãos e católicos aqui, né? Eu posso falar mais abertamente, que eu também sou professora de teologia, né? Mas tudo isso, pessoal, não é possível se Deus não estiver no comando, né? Não importa o que a gente queira fazer, se Deus não estiver conosco, não funciona. Mas se Deus trabalha, vai funcionar, não é verdade? Então, vamos verificar a parte que mais se relaciona com vocês agora, que é a parte da educação. Por que a educação da paz é necessária para acessar as guerras e para criar esse mundo de paz? Tá? Por quê? Porque, de acordo com a Constituição da Unesco, ela diz... Alguém pode ler para mim, por favor? Só desmutar e ler. Pronto, vou ler, Camila. Uma vez que as guerras se iniciam nas mentes dos homens, é nas mentes dos homens que devem ser construídas as defesas de paz. Constituição da Unesco. Amém, obrigada. E os nossos professores, concordam com isso? Vou retornar aqui. Vocês concordam que se é na mente das pessoas, se é na mente dos homens que as guerras se iniciam, é nas mentes que tem que construir a paz também? Na verdade, porque a mente que cria é a mente, é que é educada ou não, e até educada para meio diferente, é na nossa mente que se inicia todo o comportamento e atitude do ser humano, para o bem ou para o mal. Perfeito, coronel. Para o bem ou para o mal. O senhor falou muito bem. Então, se a gente é voltado, as coisas da mente é voltada para o mal, tem que construir as coisas, tem que mudar isso dentro da mente das pessoas. Começa com a nossa mente e daí transmite nas nossas ações. Sim. Então, de tanto fazer o trabalho da paz, eu percebi, né, que essa afirmação é correta. Então, o que a gente pode fazer para construir uma fortaleza de paz nas nossas mentes, tá? Claro, a criação da paz dentro da mente de uma pessoa não pode ser feita de qualquer jeito, ou com uma estratégia institucional, mas tem que ser o quê? Através da educação. A educação é a melhor maneira de mudar a mente das pessoas e o comportamento das pessoas. E a gente pode dizer que a educação é como se fosse fermento, né? Que quando entra na mente das pessoas, transforma. Vocês como professores, vocês como figuras que educam, são educadores, vocês veem mais do que qualquer um a importância da educação e como ela muda a pessoa, o futuro de uma pessoa também, o futuro de uma criança, não é? Se abre oportunidades, muda o destino dessa pessoa, é o futuro que eu quero dizer. Então, o objetivo para a nossa educação de paz é criar cidadãos da paz. E o que são esses cidadãos da paz? Né? Primeiro, a gente tem que olhar o que são cidadãos, né? Cidadão é um membro da... Claro que vocês sabem sobre isso, né? Claro que a gente sabe o que é um cidadão, mas só para a gente entender um pouquinho melhor. É um membro da sociedade é um membro da sociedade que é a principal entidade de onde vem o poder. Eles têm direitos e deveres e participam na decisão das políticas públicas de forma voluntária e independente. Sim, então a gente pode dizer que o cidadão pode ser uma pessoa que se interessa pelos assuntos da sociedade, que vive ali na sociedade e participa por conta própria para expressar suas opiniões e lutar por esse desenvolvimento da sociedade, tá? Então, é um pouco diferente de antigamente, quando o rei governava, né, um país, uma região, e o povo era obrigado a obedecer apenas a palavra do rei. Mas hoje tem uma coisa chamada cidadania. E através dos cidadãos, o futuro de uma nação pode
pode mudar. Olha, se eu puder dar um exemplo, quando houve a Guerra da Coreia, a Coreia se tornou um dos países mais pobres do mundo. Mas o que aconteceu? Por causa dos cidadãos e por causa do investimento na educação das pessoas, olha como está a Coreia agora. É um país com economia muito boa, né? Isso tudo se deve ao quê? À mentalidade do cidadão. A mentalidade das pessoas, a educação, que eles pensam em construir as coisas para o futuro, não pensando só neles mesmos, mas no futuro do país deles, né? Agora, um cidadão da paz. A gente já viu que é cidadão, mas e cidadão da paz, que é o que a gente quer formar? Um cidadão da paz é aquele que valoriza e busca a paz e se esforça para criar a paz de forma pacífica. Né? E claro, coloquei aqui separadinho, né? Então, dessa maneira, quais que são as razões que as pessoas valorizam e procuram para a paz? Como que a gente pode fazer esses cidadãos da paz e quais são as razões pelas quais as pessoas querem a paz e, através dessas coisas, o que vai mudar para nós? Tá? Bom, aqueles que vão valorizar, que vão buscar a paz, vão se esforçar para alcançar. Tá? E a gente precisa buscar um equilíbrio, buscar um terreno comum para alcançar a harmonia e o equilíbrio. Então, como eu estava falando antes, além dos direitos individuais, além da pessoa pensar em si mesma, ela precisa se interessar pela segurança e pelo desenvolvimento da comunidade também, e para lutar por isso. Então, a gente precisa pensar em como nós podemos nos dar bem uns com os outros e beneficiar uns aos outros, né? Pensar com a mentalidade de coletivo, ser coletivo. Bom, uma coisa agora que eu queria falar para vocês é que vocês vão educar, né, sobre a paz. Então, se um aluno na turma que está fazendo outra coisa ou está dormindo na aula porque não tem motivação para aprender na aula, o professor, né, ele normalmente faz vários esforços para que o aluno possa melhorar, se esforçar. Mas, o que um professor pode fazer quando o aluno diz, né? Ah, não interessa. Os alunos que vocês têm podem ser bem pequenininhos, né? Mas existem, quando os alunos começam a crescer, às vezes eles ficam mais teimosos, resistentes, e podem falar, mas isso não vai prejudicar ninguém, né? Eu não estou prestando atenção, mas não tem problema. Mas no nosso objetivo da aula pacífica, da aula da paz, é se tornar cidadãos da paz. E o que a gente pode fazer para tornar esses cidadãos pacíficos, cidadãos da paz, e aqueles que vejam o impacto que eles causam na vida dos outros. Tá? Então, se o aluno entende que se ele dormir, fazer as coisas ou atrapalhar a aula vai afetar as outras pessoas, ele começa a ter essa consciência. Então, eles precisam saber também o que realmente, quais são as consequências disso, né? E a gente pode motivar as outras pessoas na escola a perceber também que se eu vou bem, os outros também podem ser impactados bem. Né? Mas agora, sim, pois não, coronel? O seu foco está dentro do nosso objetivo maior aqui na nossa escola, que é o Instituto Duque de Caxias. É uma educação centrada nos valores cristãos da cidadania, porque são esses valores que você está falando aí que constroem o cidadão, que é o respeito, a disciplina, a obediência, e isso vai formar futuros cidadãos para exercer a plena cidadania
busca do bem comum de todos. É esse, resumindo, mais ou menos isso que você está falando aí, que nós também estamos focando por aqui. Me parece que estamos no caminho certo. Que bom. Muito obrigada por compartilhar. Quando eu visitei a escola, eu vi que não é simplesmente uma educação que está sendo dada para formar uma pessoa academicamente. Não, é um cidadão, uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa que tem valores, né? E principalmente valores cristãos, que são tão importantes. Por isso, né, eu acredito que não tenha caso, talvez tenha, né? Eu não sei. Mas dentro da escola pode ter casos de alunos que se desentendem. Mas se eles têm a mentalidade pacífica, se eles têm os valores que eu sei que vocês estão passando para eles, é bem mais fácil, né? Em vez do aluno querer vencer uma briga, ele optar pela paz, optar por resolver em vez de brigar, né? Isso já começa da infância. Tem que acostumar desde já a resolver as coisas, né? Ter esses certos valores e aceitar os outros, mesmo com diferenças. Então, cada um deles, se eles optarem por resolver o conflito pacificamente, né? O resultado vai ser compreensão do próximo, reconciliação das pessoas. E em vez de querer ferir os outros. Infelizmente, né, não são todas as escolas que dão esses valores, mas a gente ouve muitas escolas que acontecem coisas realmente tristes dentro do ambiente, onde os alunos deveriam estar seguros, né? Acontecem coisas assim. Então, começando da escola, da sua escola, vai também gerar um efeito, uma cadeia, né? Onde pode mudar até mesmo a vida de outros alunos, de outras escolas, criando esses cidadãos que vão crescer com a mentalidade da paz. Agora, como que a gente pode fazer isso? Tá? Hoje, a gente tem bastante tecnologia, né? E muita dessa tecnologia pode ser usada para o bem, né? Para ajudar as pessoas, ou para o mal. E seria um mundo bem mais bonito se a gente utilizasse tudo que a gente tem para fazer a paz. Em vez de fabricar arma com a ciência e tecnologia, é melhor fabricar ferramenta útil para a vida das pessoas. Mas tudo isso vai depender do quê? Dos valores das pessoas, não é? Se eu vou usar algo para o bem ou para o mal, vai depender dos valores. Então, se a gente cria essas crianças com a mentalidade, com os valores corretos, isso vai impactar. Imagina, eu vou dar um exemplo, tá? Se tiver um alimento que descobriu, vai que alguma substância nociva caiu, né? Ali dentro da máquina. Mas ele descobriu isso, mas se os lanches não forem feitos, se as bolachinhas, os biscoitos não forem lançados na data correta, ele vai ter um prejuízo grande do dinheiro. Grande mesmo. Muito grande. Então, qual que é a escola? Aliás, qual que é a escolha que essa pessoa vai fazer? Tudo isso, para nós é óbvio, né? Talvez a gente pense, nossa, claro que eu vou ajudar as pessoas. Mas imagina perder todo o dinheiro para fazer isso. É uma escolha difícil, não vamos ser hipócritas não, né? É uma escolha difícil se a gente pensasse em perder tudo. Porém, se a gente tem o valor de pensar nos outros em vez de nós mesmos, a gente sabe a resposta, né? Então, tudo vai depender da mentalidade e dos valores que aquela pessoa tem. Se ela coloca a ela mesma em primeiro lugar ou se ela pensa no coletivo, né? Sim. Então, dependendo dos valores que a gente tem, vai ter resultado diferente. Sim. E vocês, como professores, têm um papel tão importante na formação desses valores, né? Eu ouvi dizer que até mesmo algumas famílias dessas crianças
passam por coisas muito difíceis. Talvez elas não ganhem tanta educação ou carinho em casa, não é verdade? Eu vi as crianças mais preciosas, né? Tão queridas. E tudo isso é graças ao bom trabalho que vocês estão fazendo. Os pais, às vezes, não estou falando que são todos. Infelizmente, apesar que deveria, porque é dever dos pais, né? Educar. Mas essas crianças são muito sortudas e abençoadas por ter vocês, que têm ajudado eles nessa caminhada. Então, com certeza, os valores que vocês estão mostrando para eles e ajudando eles a formarem hoje vai ter resultado no futuro delas também, tá? E todo mundo vai ser beneficiado. Agora, né? Para a gente fazer um cidadão de paz, precisamos entender a importância da paz, a importância de não ter guerras. E eu queria compartilhar um vídeo com vocês. A legenda, ela tá um pouquinho... É a legenda gerada do YouTube, tá? Então, se tiver um pouquinho ruim, depois a gente fala. Mas eu acredito que vai dar para entender tudo direitinho. Então, vou compartilhar esse vídeo para vocês. Um momentinho. É bem bonito. There are some stories which we're not only an audience to, but may become their participants. Nicky's story came out by accident after this scrapbook surfaced after gathering dust for decades. Once it did, though, it set about a whole chain of incredible events. That's me before I left for England. But until 1988, I had no idea who had rescued me from all but certain death. It was this old man who had saved my life and that of hundreds of others in the Second World War. Yet for 50 years, we knew nothing about him. 4 children. This is his scrapbook. There are all kinds of fascinating pictures in it. Perhaps you can see, this is a picture of Nicholas Winton himself with one of the children he rescued. If you look at the very back of this scrapbook, fascinating things in it, all the letters. But back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Hello. I wore this around my neck, and this is the actual pass that we were given to come to England. And I'm another of the children that you saved. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please?
Everybody has to learn to live with everybody else, regardless of creed or religion. I never thought what I did 70 years ago was going to have such a big impact as apparently it has. And if it has now got a story which helps people to live for the future, well, that will be an added bonus. Que lindo, né? Esse vídeo realmente me emociona. Eu estava vendo antes de vir aqui na educação, né? E eu me emocionei bastante. Então ele fala tudo, né? Que não é, na verdade, impossível pode ser feito. Se uma pessoa realmente, né, tem a mente para fazer e está determinada, será feito. Né? Então, é uma história muito bonita. Eu vou aqui o compartilhamento do PPT. Pessoa, ele salvou, na verdade, 669 crianças, né? Mesmo em meio à guerra. E a gente viu que todas aquelas crianças cresceram, né? Então, por que ele pôde fazer isso? Tem alguns valores aqui que essa pessoa tinha. O respeito pela vida, o valor, a pessoa que valoriza a vida, um coração que simpatiza e ajuda na dor dos outros. Porque se a gente pensar, ele precisava ter feito isso? Ele podia ter pensado, não, eu só vou me salvar e tá tudo bem. Mas porque ele tinha um coração que simpatiza e ajuda na dor dos outros, ele pôde fazer. Ele também, né, teve a sabedoria para resgatar as crianças em situações difíceis. E coragem para praticar o que acha certo mesmo em perigo. Eu acho que essa é uma situação, a quinta principalmente, né, que vocês têm familiaridade. As crianças que vocês cuidam não vivem num ambiente muito favorável, mas elas vão crescer e tudo isso, toda a vida delas, vai ser impactada pelo que a gente está fazendo hoje por elas, né? Também tem um espírito de sacrifício. Eu acho que todo mundo aqui tem. A gente está na quinta-feira à noite, depois do dia do trabalho, né? Depois de um dia que a gente trabalhou muito para fazer o quê? Ajudar as crianças, né? Amém. Que coisa bonita. E a capacidade de julgar o certo e o errado, né? O que é bom e o que é mal. Então, um bom coração não é o suficiente, né? Apesar que a pessoa pode ter um bom coração, o que é necessário é mudar a mente, os valores, a mentalidade da pessoa. Né? Agora, não está traduzido, mas eu vou falar para vocês direitinho, tá bom? O que está falando. Vocês têm esse material em português, na verdade. Né? Mas quando tem uma guerra, as bombas não evitam as pessoas boas e caem só nas pessoas más. Não. Mas numa guerra, todo mundo morre, seja bom, seja mal, tendo culpa ou não. Quando a guerra eclode, a gente precisa daqueles que têm capacidade, não de pessoas gentis, mas de capacidade para acabar com a guerra, tá bom? Então, o objetivo dessa educação da paz não é viver uma vida boazinha, sendo, eu sou uma pessoa boazinha. Não é isso.
E também não é viver uma vida boa sozinho, mas cultivar esses mensageiros da paz. Lembra? Quando a guerra acontece, não é gente gentil somente, não é gente de coração bom apenas, mas pessoas que podem acabar com os conflitos. E é isso que a gente quer para os nossos alunos, isso que a gente quer para nós mesmos, né? Que possam suprimir os conflitos que surgem ao redor do mundo, ao nosso redor também, e fazer uma cultura da paz. Agora, a educação da paz, esses materiais, é composto por 12 aulas, como a gente falou, e esse é o que segue, né? A lição 1 é sobre reconstruir a paz no mundo humano através da cultura celestial. Que coisa boa, né? Cultura do céu, cultura de Deus, valores cristãos, né? Como vocês estão de acordo. Então, a lição 1 vai ser o estado original de toda a criação. A lição 2 é sobre a razão para toda a criação viver em harmonia. E lição 3, 4, todas essas, vocês vão receber tudo em português, né? Mas, quando a gente fala da criação do nosso Deus, tem muito que a gente pode aprender, né? Com a natureza. Então, na lição número 1, sobre a criação, até acho que o nosso professor, né, Wilton, ele estava falando, nossa, dá para conectar isso com o Gênesis, né? Fala da criação. Sim, a criação do nosso Pai. Então, a gente acha a resposta para paz na natureza também, quando a gente observa como a natureza funciona. Não pode ter nenhuma civilização, apesar que a gente pense, a gente vai encontrar paz através das pessoas, das civilizações. Na verdade, não teve nenhuma civilização que houve paz até hoje. Na história da Terra, os humanos são as pessoas, né? São as criaturas, digamos assim, mais avançadas, mas que se envolvem nas coisas mais tolas, não é verdade? Então, é claro que existem muitos bons exemplos na história da humanidade, na civilização, que pode ser exemplo de paz. Porém, né, nunca houve um momento em que a humanidade alcançou a paz. Né? Nenhuma grande potência do mundo, se a gente pensar em Roma, na Espanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos, nenhum alcançou a paz. Estados Unidos é tão violento, na verdade, se a gente pensar. Eu morei lá e é difícil sair na rua. Então, né, acho que todo mundo, aliás, o mundo inteiro, né, passa por isso. Não só lá, mas aqui no Brasil e em várias outras nações também é muito perigoso. Agora, por isso a gente vê que não tem resposta para a paz, se a gente olhar para somente para a humanidade dessa maneira, né? Mas todas as pessoas, elas vivem nessa terra. E essa terra que a gente vive é o lugar onde está tendo as guerras. E então, é o lugar onde a gente tem que começar a paz. A gente só pode compreender o que é paz quando a gente tem compreensão da terra em que a gente vive, né? Tem pessoas que se gabam, meu país é melhor. Mas foi a terra que todo mundo mora, que passou milhares de anos, né? Com guerra, e a terra e o nosso Deus que proporciona para nós vida todos os dias, né? O sol todos os dias. Tudo que a gente precisa para viver está nessa terra. Então, se a gente olha a criação, a gente vai ver bastante a resposta para a paz. Lembra que eu falei no começo? Dá para fazer um trabalho da paz somente através das pessoas? Precisa de Deus, né? De Deus também. Então, né? No material de educação da paz, também vamos relacionar a natureza e achar a resposta para a paz através disso. Agora, tem mais um vídeo
que eu gostaria de mostrar, mas por conta do tempo, eu vou só dar uma resumida no que fala, né? Se chama Uma Rocha Estranha. Fala de quando os astronautas eles estão olhando para a Terra e percebem várias coisas. Eles percebem que a Terra é um local, né, que é extremamente belo. Existe vida de todos os planetas, né? O nosso é aquele que tem tem tudo que é necessário para manter a nossa vida. E a Terra, vista de cima, parece só um lugar, né? Não parece que tá cheio de divisão, cheio de fronteira, cheio disso, cheio de aquilo. Parece só um. E tudo que vive na Terra, eles também perceberam que era conectado. E claro, que todas as pessoas são iguais, independente de raça ou nacionalidade, porque a Terra é uma só. E é isso que eles puderam perceber. Tá? Então, dessa forma, a lição 1 e 2, para as crianças, né, vai explorar todas as coisas, porque todas as coisas são harmoniosas e oferecem a resposta para a paz. Agora, a 3 vai falar da causa da paz quebrada, ou seja, o que quebra a paz do mundo humano, que é diferente do mundo da natureza, né? Isso é o que a gente vai falar. Agora, o que causa o colapso da paz no mundo? Tá? A gente já está finalizando, mas como faz 1 hora que a gente está falando, vocês precisam de 5 minutinhos de pausa? Por mim, pode seguir. Sem Camila, problema. eu prefiro... Eita, pode falar, Coronel, desculpa aí. Estou dizendo, por mim, pode seguir, nos seus demais. Pronto, eu também. Por mim, eu prefiro que seguir também, porque aí a gente conclui, né? Tá bom. E daqui Já a tô pouco todo mundo quer finalizando. dormir, né? O sono tá chegando, viu, Camila? Tá bom. Por isso que eu queria ver se vocês queriam Eu uma pausa acordo, para tomar uma eu água, acordo, mas já que não, é podemos melhor seguir, eu seguir, acordo às 5, viu? amém. Ligai. Que Vamos bênção. seguir, ó. O Wilton tá todo aí, né, sincronizado aí. Ligai-vos. Então, Olha, vamos vamos lá. lá. Então, o que causa esse colapso da paz? É o que a gente vai ver na lição 4. Vou dar uma aceleradinha, tá bom, pessoal? E da próxima vez, talvez a gente possa começar mais cedo também, bom? Então, essas são as lições, tá? E, por fim, buscar manter essa paz, que se refere à lição 10 e 12, tá? Restaurar e manter a ordem, tudo isso são o quê? Valores. Ah, e tem uma que eu gostaria de falar também. Tem uma sobre respeitar os mais velhos e respeitar o patrimônio também. É muito importante, eu acredito que são valores que vocês também ensinam aos seus alunos. A gente está caminhando no mesmo caminho. Ô, Camila, só um minuto. Como eu falei com você naquele dia, também eu estava pensando o seguinte, sugerir cada mês a gente trabalhar, tipo, pronto, respeitar os mais velhos, você falou agora, cada mês, se a gente podia elaborar assim, mês de abril, vou trabalhar um tema, maio, outro tema, entendeu? A gente podia fazer tipo um cronograma assim. O que você acha? Pode fazer, eu acho bom. Pronto. Inclusive, após a gente finalizar isso, eu queria mandar no WhatsApp algumas sugestões para trabalhar realmente a questão das drogas que vocês falaram da última vez. No que exatamente vocês querem focar? Seja proteger as crianças contra essas pessoas, ou, enfim, né? Eu queria algo mais específico para a gente já preparar um material específico para o que vocês acham que é melhor implementar. Tá bom? Mas depois no WhatsApp eu posso mandar, e daí vocês podem pensar com calma, mandar para mim e a gente organizar um material bem bacana. Bom, então, né? Um guia para redigir uma proposta de programa educacional. O que é isso? Né? Nós também, como professores, vamos fazer proposta da paz.
O programa de treinamento, de capacitação dos educadores, que é isso que vocês estão fazendo, é um programa que vai educar a gente para ensinar sobre a paz. E o objetivo é capacitar os defensores da paz, vocês, né, os educadores, para que possam conduzir a educação para a paz, né, trazendo os recursos necessários, o material necessário para mudar o coração dos alunos. Tem que ser algo tocante, tem que ser algo que mexe no nosso coração, senão não vai fazer diferença na nossa vida. Tem ensinamentos que eu levo desde que eu era pequena, porque meus professores me ensinaram de forma que tocou meu coração. Então, eu nunca esqueci. Mesma coisa vai ser para nós. É uma missão, né? Para fazer isso tocar primeiramente nosso coração como educadores e depois educar os alunos. Se eu acho, a paz não é importante, isso não é importante, isso não vai resolver, se a gente não pode mudar nosso próprio coração, o que fará dos alunos? A gente precisa primeiro entender a importância da paz e capacitar os alunos também, tá? Para ser um trabalhador, né, para a paz, a gente vai pedir que vocês completem uma proposta de educação para a paz, para semear essa semente. Eu vou explicar um pouquinho mais na próxima aula sobre como a gente vai fazer isso, tá? Eu vou mostrar um vídeo para a gente fazer e depois da aula nós também vamos mandar uma lição de casa, né? Mas já que a gente trabalha para paz, não é lição de casa, é bênção de casa, não é? É bênção, é bênção. Então, a gente precisa meditar nisso que a gente aprendeu. A proposta, tá? É algo assim. A gente vai ver tudo direitinho na próxima aula, né? Tudo isso. E, por fim, eu queria falar com vocês e perguntar. Essa vai ser a nossa próxima lição, né? Compreensão da lição 1 e 2. Na lição... Aliás, compreensão da lição 1 e 2 vai ser um pouco mais a fundo que a gente vai ver na próxima. O que eu queria dizer é que vocês vão receber essas tarefas para fazer e materiais para ler, mas eu vou explicar tudo direitinho no WhatsApp, tá bom? Como vocês vão fazer. E eu queria agradecer, de novo, o tempo de vocês, que, como eu falei, para fazer a paz, precisa de valores e precisa sacrifício, né? Eu acredito que é o que a gente está fazendo hoje, que vai gerar um resultado bom no futuro. Bom? Agora, sim, vamos ter prova, tá? Vocês vão se formar depois como professores da paz, mas é ter prova, nada vem de graça. Então, né? O que eu queria ouvir de vocês antes de ouvir suas reflexões, eu queria saber, alguém teve alguma pergunta sobre qualquer coisa que a gente falou hoje? Ficou claro? Gostaram Foi do vídeo? ótima a explicação, excelente. Didaticamente, pedagogicamente, foi muito bem compreensível. Amém. Obrigada, Coronel. Alguém mais gostaria de falar? Foi bem tranquilo, deu para compreender. Que bom, que bom. Então, se vocês não têm perguntas, né? A gente vai finalizar, mas antes de finalizar, eu queria saber, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Falar o que sentiu? É porque realmente é uma hora que eu falo uma hora inteira. Eu não quero falar uma hora inteira, eu quero ouvir vocês. O que vocês pensam disso? A minha sugestão é, como o Fátima já falou, seria importante, antes ou pós as nossas aulas, nós tivéssemos acesso ao material para fixar melhor o que foi demonstrado, falado aqui nas aulas que você está apresentando. Essa é a minha sugestão. Que bom, Coronel. Eu vou apresentar a sua sugestão para ver o que eu posso fazer, se eu posso mandar com um pouco de antecedência. Muito obrigada. Wilton, nosso professor Wilton levantou a mão, tudo certinho? Gostaria de falar? Professor, e pastor também, né? Olá, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão aí? Boa noite para todos. Gente, o programa... Tá bom aí a minha
Estão ouvindo direito? Está com um pequeno ruído. Melhorou? Tá com alguma torneira ligada aí? Tô não. Pois vamos lá, fale. Olhe, a proposta eu quero dizer que o projeto é muito mais além e que eu digo a vocês, não é só um projeto de paz, porque ele modifica toda a nossa vida. Eu quero dizer, eu li os textos que enviaram para mim e se você não mudar o seu caráter, tendo esses princípios, e se você começar a fazer um projeto como este, de pacificação, e moldar, primeiro você faz para si mesmo. Porque para que haja uma naturalidade da aplicação das atividades e que sejamos verdadeiros. A paz não só se resume em palavras, mas sim em ações verdadeiras. Tá bom, gente? Eu queria refrisar isso para que não seja uma coisa mecânica, mas seja verdadeiras. Nós sabemos que nosso príncipe da paz é o Senhor Jesus, mas eu quero dizer, tenha Ele. Aí você saberá o que é isso, que eu estou querendo dizer, tá bom? O projeto, eu creio que vai dar certo, né? E é uma benção. Quando vocês tiverem o material